Amados irmãos, boa noite. Coisa boa. Deem um desconto no que ele falou, tá bom? Porque senão a expectativa fica alta e aí a responsabilidade fica maior ainda, né? Todos bem? Olha que coisa boa, graças a Deus. Então eu posso ir embora. Porque eu vim falar de um tema, claro, eu não espero que ninguém esteja ruim. Mas é interessante, todos nós passamos por altos e baixos, é natural, faz parte do aprendizado. Claro que com isso ninguém deseja que a gente fique sempre na peia para aprender. Não precisa ser assim. Jesus veio trazer a lei de amor. Então nada da gente ficar se autopunindo, autoflagelando, se autopenitenciando. A gente não precisa disso. E aí eu quero trazer uma primeira reflexão para todos nós, porque normalmente na vida, principalmente em algumas profissões mais críticas, mais delicadas, que são perigosas, ou que requer mais cuidado, nós experienciamos ou vivenciamos práticas para que a gente aprenda a lidar. Por exemplo, na aviação, é natural, de épocas em épocas, os pilotos passarem por simuladores, onde nesses simuladores eles vão experienciar algumas situações difíceis para aprender a como resolver, para que aquilo fique internalizado e no momento em que acontecer, ele saiba como se portar, não é assim? E em outras profissões também que requerem essa atenção e esse cuidado. Assim também não é diferente para a vida, porque provavelmente nós somos interessantes. Aí eu me coloco em primeiro lugar, fica tranquilo que eu não estou julgando nem criticando ninguém, eu estou me colocando logo para os ouvidos onde a boca está mais perto. Algumas vezes nós, quando a gente está num céu de brigadeiro, tudo perfeito, às vezes a gente nem se lembra de Deus. Está tudo tão bem, nem para agradecer. Não, está tranquilo, estou vivendo. Mas em outras circunstâncias, quando o negócio está difícil, quando o negócio pega, a gente fica tão perturbado às vezes, que também não nos lembramos dele. Ou, quando nos lembramos, é para reclamar, é para criticar, até perguntar, Senhor, pelo amor de Deus, o Senhor não olha por esse filho, o que é que eu fiz? Então, às vezes é assim. Então, hoje, com essa temática, e tendo como pano de fundo as estrofes da música Se Eu Quiser Falar com Deus, de Gilberto Gil, eu gostaria de levar-nos à reflexão. E aí eu até convido que quando a gente estiver passando por situações difíceis, lembre da letra. Conecte a letra com conhecimentos cristãos, espirituais, de espiritualidade, porque de repente, por meio disso, pode se tornar mais fácil encontrar Deus nessas situações difíceis. A gente precisa buscar, nos momentos de paz, se fortalecer, para que nos momentos de dificuldade sirva de alguma coisa o aprendizado, que ele seja colocado em prática. Então, se eu quiser falar com Deus, e a primeira coisa que eu quero trazer é essa imagem de Jesus no jardim de Getsêmani, quando, após a última ceia, ele se dirige para esse local para orar, porque ele tinha a exata compreensão e a consciência de tudo que viria pela frente. Apesar de ser um espírito elevado, ele também estava sobre os efeitos da matéria. E ele passa por alguns momentos de aflição. Mesmo que ele não tenha passado, quem sou eu para julgar, mas ele vivenciou para nos trazer lições.
E aqui é interessante porque ele leva 3 de seus apóstolos mais próximos, Pedro, João e Tiago, e pede a eles que fiquem ali, enquanto ele vai um pouco mais adiante para orar ao Pai, e pede que eles orem por ele. Olha que coisa interessante, porque às vezes eu não quero mostrar minhas fragilidades. E realmente a gente não deve se expor para qualquer pessoa, porque pode usar algumas informações delicadas contra nós. Mas que a gente peça ajuda, ajuda espiritual, ajuda de outras pessoas, orem por mim, eu estou passando por tal situação. Então é interessante porque ele aqui já nos dá uma primeira lição. Às vezes eu preciso do reforço, porque eu estou em tal situação ou circunstância que eu nem consigo, às vezes, fazer ou concluir uma oração, ou terminar uma frase. Eu já lembro do problema. E aí outra coisa que é interessante nessa passagem é que por 3 vezes ele interrompe as suas preces e vem aos discípulos. E nas 3 vezes eles estavam adormecidos. Ele reclama: poxa vida, eu pedi que vocês orassem por mim. A questão é que Jesus sabia pelo que ia passar, mas os apóstolos não tinham nenhuma noção. Então eles não tinham uma dimensão da problemática, porque eu tenho certeza que eles soubessem ou entendessem do que viria pela frente, eles estariam extremamente preocupados e atentos. Então, às vezes, a gente precisa, a quem nós confiamos, compartilhar pelo que estamos passando, para que a pessoa nos coloque em suas preces. Então, era isso que eu queria começar falando. Se eu quiser falar com Deus, se eu não estiver em condições, eu preciso pedir ajuda. No livro Consciência e Mediunidade, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, eu não lembro quase nada mais desta obra que eu já li há algum tempo, mas teve uma coisa que me marcou muito, que é um capítulo, ele só tem 4 capítulos esse livro, mas é um capítulo que fala da oração. Tem um outro que é de estudo, mas na da oração, fala de meditação, mas na da oração ele diz uma coisa muito interessante que me chamou a atenção. Nós temos como prática na doutrina espírita de fazermos preces espontâneas. Perfeito, não tem problema. Mas em nenhum momento está dito que é proibido eu fazer um Pai Nosso, que inclusive é a primeira oração que está no capítulo 28, sobre uma coletânea de preces, e muito bela, com comentários e tudo mais, como um rol de orações e preces curtas para cada momento da vida, momentos bons e momentos mais difíceis. E nesse capítulo, eu achei interessante que os autores, trazendo os ensinamentos de Manuel Filomeno de Miranda, falam, os organizadores, na verdade, do livro, falam de uma coisa legal, que falando assim, às vezes eu posso estar fazendo um diálogo ou um atendimento fraterno, e a pessoa está tão perturbada, tão desorientada, que eu peço que ele ore. E aí no livro comenta que às vezes esse estado tal de perturbação é tamanho que eu não tenho condições de iniciar uma frase e concluí-la, devido à minha dor, à minha queda, o meu problema. E aí eu achei interessante, quanto mais fazer uma prece espontânea, ou uma prece que você sabe de cor, porque às vezes você não conclui. E aí, qual é a recomendação deste capítulo que eu achei belíssimo, que foi que me marcou muito? Você pode perguntar à pessoa, você tem alguma prece que você é mais familiarizado, que você gosta, você é devoto, sei lá, de algum santo, coisa do tipo. E aí você pode pedir para que aquela pessoa pegue aquela prece escrita e leia. E aí os autores dizem que pode ajudar muito, porque desta forma ele poderá concluir aquela oração. E ao mesmo tempo, eles comentam, para concluir, que preces ditas, ditadas, psicografadas por espíritos de escola, santos,
como queira chamar, eles têm uma métrica. As palavras, os refrões, as rimas, eles elevam e trazem um padrão vibracional que pode ajudar a pessoa. Porque senão ele não vai conseguir fazer ela sozinho. Então, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós. Orientação semelhante que Jesus nos traz e está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, a eficácia da prece. Calma. Onde os Espíritos, Jesus diz, se você quiser orar, conversar com o Pai, entre em seu quarto e a sós converse com Ele. Esse quarto pode ser um ambiente físico, mas não obrigatoriamente. Sou eu entrar, fazer a minha introspecção e silenciar-me. Apesar de todas as adversidades ao meu entorno. Claro que em algumas situações eu não vou ter condições. Por isso, o convite para a prática diária, para que nos momentos difíceis eu já esteja mais tarimbado, exercitado, seja uma rotina, seja fácil ficar sós. Porque na maioria das vezes temos medo da solidão. Não ficamos às vezes nem um minuto sozinho e quanto mais em silêncio. Porque às vezes nesses momentos de solidão eu ainda preciso ligar uma TV, colocar uma música, porque o silêncio me incomoda e é algo tão maravilhoso. Então, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que apagar a luz. Por isso que Jesus fala que eu preciso entrar na minha morada e fechar os olhos. Por que a gente usa como um hábito a prática de convidar as pessoas, quem quiser orar, que feche os olhos? Não é obrigação. Porque às vezes eu preciso me abstrair do meu entorno. Eu preciso me desligar. Eu preciso apagar a luz, e aí é mais delicado ou mais complicado, dos meus ruídos mentais, das minhas preocupações. Então, se eu quiser falar com Deus, eu preciso apagar a luz, porque o exterior me ofusca. O exterior me remete ou me chama a atenção para observar. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que calar a voz, principalmente a voz interior. Por quê? Jesus já nos fala, e eu acho belíssimo essa passagem. E quando ele diz, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei a porta e ela se abrirá. Mas parece tão tosco, tão tolo ou tão besta, que a gente pode não acreditar, que ele dá uma nova ênfase, dá uma repetição falando de outra forma, ao dizer, todo aquele que procura vai achar. Todo aquele que pede, conseguirá alcançar o êxito. E todo aquele que bate a porta se abrirá. É verdade? É. Agora, o tempo, não sei qual será. Porque nem sempre a gente pede o que é melhor para nós ou o que a gente necessita. Mas em nenhum momento ele proibiu. Mas o que eu vejo também, às vezes, é que eu rogo numa oração, clamando, pedindo, mas eu estou tão num automático que eu não paro, que eu não me calo. Eu sou igual uma matraca. Ou que eu não me silencio em meu interior. Então, às vezes, a espiritualidade está me trazendo respostas sutis
e eu não dou a devida atenção, eu não escuto. E é tão interessante, ou então eu teimo, ou eu não acredito que é isso. Então esse calar a voz, ele é útil para que eu comece a ter clareza, consciência, conexão com o alto. E é tão interessante às vezes que eu peço e a resposta vem por terceiros. Já perceberam isso? Mas por quê? Porque eu não escutei, mas o terceiro escutou, aí vem para mim. Olha que legal. Muitas vezes acontece isso. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que encontrar a paz. E se a gente observar os passos anteriores da música do Gil, me remete a isso. Entrar em meu quarto, apagar a luz. Não precisa ter medo de escuro, não. Você está numa casa espírita, mas espírito não aparece assim, não. E nem todo mundo enxerga. Fica tranquilo. Eu mesmo nunca vi desencarnado. Encarnado estou vendo um monte aqui. Então fica tranquilo. Eu preciso calar a voz. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que encontrar a paz. Porque enquanto eu não estou em paz, eu não consigo silenciar. Eu não consigo observar o meu entorno, o redor, ao redor, apreciar a vida, a beleza, o outro, a natureza, o presente que Deus me dá o tempo todo. Então essa paz, ela tem que estar dentro de mim para ela poder se expressar fora, porque o exterior é reflexo do interior. Já diz isso no livro Kybalion, de Hermes Trismegisto. A paz fora de mim só vai surgir quando eu estiver em paz dentro de mim. Então isso é conquista, é exercício. É igual uma pessoa, por exemplo, você me pedir para eu levantar um determinado peso, tenha certeza que eu não levantarei. Mas se eu praticar, se eu exercitar e fizer estímulos crescentes, pode ser que daqui, dependendo, claro, do peso, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, eu alcance o resultado. Porque eu pratiquei, eu treinei. Esse é o convite que eu faço hoje. Como encontrar Deus em tempos difíceis. Eu preciso passar. E assim, não precisa a gente passar, assim, agora eu quero sofrer para eu poder aprender. Não, tenha calma. A gente também aprende, eu digo isso muito na doutrina, eu trabalho em reunião mediúnica, eu dialogo, e eu digo sempre, a gente aprende muito com os irmãos esclarecidos, na literatura. Mas eu também aprendo muito com os irmãos que estão sofrendo, que estão causando dor. Para mim, eles são exemplos vivos, cases de sucesso ou de insucesso, onde eu aprendo que se eu me comportar, pensar ou falar como eles, provavelmente eu passarei pela mesma experiência que eles. Ou já passei, ou poderei passar. Então, a cada reunião mediúnica eu procuro sair com um aprendizado, com um ensinamento. O que é que eu aprendi hoje? O que é que esse irmão me trouxe que serve, que é útil para o meu aprendizado? Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que folgar os nós. E aí Gil vai dizer os nós dos sapatos, das gravatas, dos desejos, dos receios. Eu tenho que esquecer a data, eu tenho que perder a conta. Porque às vezes essas coisas me sufocam. Quantos de nós, às vezes, nos deparamos em situações em que eu estou numa situação confortável financeiramente, com status quo ou com reconhecimento, mas eu não estou satisfeito com a atividade. Eu me sinto sufocado pela circunstância da vida, mas eu não abro mão, porque se eu abrir mão, eu vou perder muito. Às vezes o perder muito pode ser financeiro. Às vezes o perder muito pode ser reconhecimento social ou profissional. E eu ainda não estou preparado, porque às vezes eu preciso ainda
dessas carícias materiais para ser valorizado. Mas o ideal é que, com o tempo, eu vá me desprendendo e me libertando disso, ou então ressignificando. Porque se eu não folgar esses nós, eu vou ser um adulto insatisfeito, com doenças psíquicas, emocionais, porque eu estou indo todo dia para, desculpe o termo, tem crianças, para o matadouro. Eu estou só acordando, indo com raiva ou não satisfeito e chegando em casa extremamente cansado, porque meu dia não é bom, porque eu não estou bem, eu estou me sentindo aprisionado, sufocado. Trabalhei muito tempo, fui de gestor, né? E não tenho problema algum, mas eu não posso fazer com que isso me aprisione. Outro dia eu tive uma reunião mediúnica muito interessante, que uma pessoa conhecida pediu, chegou para o nosso grupo, e depois ela pediu para eu conversar, e eu trouxe alguns aspectos. O próprio assistido veio na primeira comunicação, e nessa conversa com ele, com esse ser encarnado, ele disse que sabe que está tendo problemas, que não está satisfeito com o que está acontecendo. Eu fiz a pergunta besta, tola, né? Mas tem que fazer. E por que é que você não desiste dessa ocupação, desse cargo? Porque eu me beneficio dele, porque ele é bom, porque ele me dá prestígio. E aí quando eu fui conversar com a mãe, né? Ele ainda com o ego exacerbado, ela disse: Aníbal, é desse jeito mesmo. A gente vê, e aí ele está super aborrecido, super nervoso, agredindo todo mundo próximo, mas ele não está satisfeito, mas ele não muda ou não desiste do cargo ou da profissão, porque ele é bem remunerado e tem privilégios, prestígio, reconhecimento, que ele ainda não consegue se libertar. Então isso é interessante, porque a gente às vezes se depara com isso. Alguns chamam até assim, síndrome do fantástico. Quando termina o fantástico, o cara já começa a lembrar que no outro dia de manhã ele tem que voltar a trabalhar. Ou então, o cara, hoje é sexta-feira. Cara, todo dia tem que ser uma maravilha. Então, se eu quiser falar com Deus, eu preciso ter as mãos vazias. Ou seja, trabalhar o meu espírito, a minha reforma íntima, a minha caminhada espiritual, para que eu fique menos dependente da matéria. Claro que eu preciso sobreviver, ter algo que em situações de doença eu consiga resolver, pagar, ou ter um plano, me vestir, morar, passear, isso é normal. Eu não estou em nenhum momento dizendo que agora a gente tem que ser um ermitão. Não. Mas quando Jesus nos diz para que a gente não junte tesouros na terra, mas sim nos céus, é para que nós possamos trabalhar virtudes, valores morais, bons hábitos. Porque com isso, a matéria vai sendo menos relevante e eu vou sendo menos escravo. Tem uma passagem que eu gosto muito de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, que ele diz assim: ao que muito pegou, nada sobrou. E ao que pouco pegou, nada faltou. É interessante porque às vezes eu sou tão esfomeado ou tão guloso com os bens materiais que eu necessito acumular. Eu quero sempre a próxima conquista. Eu quero sempre o modelo do carro, o modelo de celular, a roupa da moda, a bolsa, o que for. O sapato tem que ser dessa marca. E com isso, quando ele diz, eu tenho que ter muito dinheiro, nada contra, né? Mas quando ele diz isso, ao que muito pegou, nada sobrou, porque às vezes eu estou preocupado só com esse consumo, com esse acúmulo, e não valorizo. As coisas ficam efêmeras, eu não curto, eu já
Conquistei isso, mas já estou preocupado com a próxima conquista. Eu já descarto, eu já menosprezo. É interessante que o sociólogo Bauman, ele fala disso, das relações líquidas, da sociedade líquida, onde inclusive os relacionamentos começam a se tornar líquidos. Eu vou ter uma relação com você profissional ou afetiva porque eu tenho interesse em algo, mas depois que eu conquistar, eu lhe descarto. Isso é sério. E por outro lado, no complemento deste ensinamento de Paulo, quando ele diz, ao que pouco pegou, nada faltou, porque as coisas que eu tenho, aí eu acho legal a teoria minimalista. Eles têm coisas boas, mas eu não preciso de excessos. Então, nada falta porque aquilo basta, aquilo me supre, aquilo resolve as minhas questões. Porque às vezes nós consumimos para suprir uma deficiência ou uma necessidade, uma válvula de escape emocional. Então, quando Paulo diz isso, eu conserto, aquilo ainda está servindo, por que eu preciso desconsiderar? Então, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ter as mãos vazias para que a matéria não me tire do sério, para que os valores espirituais eu vá conquistando e eles sejam mais relevantes, eles sejam mais centrados, mais importantes, para que eu encontre a paz e não ficar inquieto com o que eu não tenho. É igual eu curtir, é melhor eu curtir o que eu já conquistei do que eu ficar ansioso, nervoso pelo que eu ainda não tenho. Claro que com isso eu não estou dizendo que você não deva alçar voos, sonhar, conquistar. Não, é só não ser escravo. Se eu quiser falar com Deus, eu preciso ter a alma e o corpo nus. Não no sentido literal, mas metafórico. Eu preciso me despir metaforicamente, me libertar dos medos. O medo ainda é fruto da ignorância, do desconhecimento, da treva, onde treva é não conhecer. Por isso que Jesus diz, e João nos traz essa passagem, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o que a gente procura com o ensino da doutrina espírita, libertar a gente de nós mesmos. Porque a ignorância, ela me prende. O preconceito, o conceito antecipado de algumas situações, às vezes eu faço um atendimento fraterno, e aí eu estou conversando com uma pessoa, e aí eu acho interessante que a pessoa está assim, dentro da sala ou no corredor. O que foi? Alguma coisa? Não, é porque assim, eu primeiro estava com medo de pisar na calçada. Quanto mais o medo depois de adentrar por esse portão. E agora eu estou procurando, mas eu estou vendo que aqui é um lugar normal, um lugar tranquilo. Eu pensei que eu fosse ver um monte de espíritos. E não, é um local de harmonia, um local de paz, um local silencioso, um local tranquilo, um local onde é um educandário, é um hospital e uma universidade, onde eu estou educando o meu espírito. Então, quando Gil nos fala que se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ter a alma e o corpo nus, é eu me libertar disso, das minhas crenças. Às vezes, crença limitante, a gente tem crenças, às vezes, que vêm da infância e a gente nem se toca, uma crença limitante de capacidade, onde diziam que eu não era capaz de fazer isso e eu começo a acreditar. Então, quando vem os desafios, eu já digo para mim, não sou capaz. Se eu estou dizendo isso ou pensando, realmente eu não sou capaz. E aí, às vezes, eu preciso fazer pequenos desafios crescentes para perceber a força interior que eu possuo. Eu sou um filho de Deus, sou inteligente, então eu sou capaz. Quer ver uma outra crença limitante? Merecimento. Eu acho tão interessante essa, porque assim, é como se eu não fosse merecedor. Não, eu tenho que estar na peia, eu tenho que estar na chibata. Um participante da minha turma de ESD disse assim, Aníbal, eu faltei a semana passada, eu vou levar quantas chibatadas ou eu vou ser punido? Eu falei, nem vai receber chibatada e nem vai ser punido. Na verdade, você vai ter 4 oportunidades de repor o encontro e ser agraciado com muitos ensinamentos. Porque a gente às vezes vem de uma cultura castradora,
punitiva, de sentimento de culpa, e a gente ainda não conseguiu se libertar disso. Então a gente precisa se libertar, e a crença limitante de merecimento, ela é tão forte, que às vezes, sabe o que é que a gente se depara? Já aconteceu isso comigo, eu tive que tomar consciência para ir me libertando, de dizer assim, rapaz, eu estou com medo, tem tanta coisa boa acontecendo na minha vida que eu estou com medo quando é que vai começar a desgraça. Isso é problema de crença de merecimento, de eu não ser merecedor. Não, meu filho, eu adoro os evangélicos, receba, você é merecedor, obrigado, eu recebo e vou multiplicar. Faça! A gente precisa se libertar. Jesus veio nos trazer a lei de amor, veio nos mostrar que nós somos filhos de Deus e somos capazes de muita coisa. E em nenhum momento ele condenou, criticou, enterrou todos aqueles que passaram por ele, que vinham com suas dores. Ele convidou a se levantar, convidou a prosseguir, a ir em frente e adiante. O passado não pode me definir. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que aceitar a dor. O Evangelho segundo o Espiritismo vai falar de resignação. Porque se eu não aceitar a dor, se eu não me perdoar, não aceitar, eu vou ficar batendo cabeça, eu vou ficar brigando, teimando. Eu preciso aceitar a dor para ver que ensinamento ela está me trazendo. Ou o que é que eu estou fazendo que, na lei de causa e efeito, deu essa causa. Na política de consequências. O que é que eu fiz, o que é que eu estou fazendo? Porque a gente às vezes se esquece. E não é o alemão. É o automatismo tão grande que eu não correlaciono uma coisa com a outra. Eu não ligo o tico com o teco. Então, o aceitar a dor é no sentido de eu reconhecê-la, entender a causa para tentar superá-la, combatê-la, resolvê-la. E com isso também eu tenho que ter cuidado para não cair numa armadilha, achar que a gente precisa sofrer. E aí eu fico me auto-penitenciando, auto-flagelando, ou dizendo assim, é Deus que quer assim. Não, Deus não quer isso. Deus é um Pai misericordioso, amoroso e bondoso, e Jesus fala disso em várias parábolas. Uma delas, por exemplo, para ele mostrar o amor de Deus, desse Pai tão amoroso, tão caridoso, tão carinhoso. Ele conta, quando ele está com os pastores, ele vai falar da parábola da ovelha perdida, mostrando para aqueles pastores, o ato deles é o ato semelhante do Pai, que vendo que o seu rebanho está tranquilo, mas tem uma perdida, vai atrás, não repousa enquanto não encontrá-la, e encontrando a ferida, coloca no seu ombro e a leva para junto do rebanho. Assim é Deus conosco. Quando ele está com anciões, ele vai contar a parábola do filho pródigo, aquele filho que pediu antecipação de recebíveis, pedir a herança antecipada, para viver a vida, e foi, e levou porrada, perdeu tudo, não tinha onde dormir, dormia com porcos, comia, e ele pensa assim, poxa vida, meu pai, olha aí Deus, ele é tão justo com seus empregados, que eles têm uma morada, que eles se alimentam bem, eu vou voltar lá para a casa do meu pai, nem que seja para ser trabalhador dele. E volta. E a felicidade daquele pai é tamanha, mostrando o amor de Deus quando a gente retorna. Quando a gente abre os olhos e percebe que pode ser diferente. Então, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que comer o pão que o diabo amassou, nos diz o poeta Gil. E às vezes é preciso para ver se eu baixo o meu nariz. Às vezes eu preciso passar pelo moedor para amaciar o bife. Porque às vezes eu estou tão orgulhoso, tão dono de si, que a vida precisa, e ela fará, me colocar em situações para que eu baixe o nariz empinado, o ego, o orgulho,
a vaidade. Não é porque Deus quer, não. Mas é porque às vezes é o remédio que eu preciso e às vezes o remédio é amargo. Poderia não passar por isso? Poderia. Tem uma passagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de palavras de Jesus, que Kardec nos traz, que ele diz assim: o caminho que leva ao Pai é largo e reto, mas muitas vezes os espíritos imperfeitos gostam de caminhos estreitos e tortuosos. Sabe aquela coisa que a gente gosta de adrenalina? Gosta de quanto pior, melhor? Tudo bem, se quem gosta de sofrência, fique com a sua. Eu não quero. As coisas podem ser muito boas. Aí alguns dizem, mas Aníbal, tu é muito positivista. Claro. Passei já por dificuldade de passos, claro. Nem tudo é um mar de rosa. Mas a forma é como a gente encara. E aí, consequência disso, para baixar meu nariz, olha o que é que Gil vai falar. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Nada contra sonhar. A gente precisa ter sonhos para progredir. É assim que a humanidade, a sociedade evolui. Mas às vezes eu preciso, e a vida vai fazer isso, quando eu sou orgulhoso demais, às vezes nessa existência ou em uma próxima, eu virei numa situação de ser humilhado ou passar por uma situação mais difícil social para que eu compreenda o outro, enxergar o outro. Então, às vezes, eu preciso disso, porque eu preciso aprender a me libertar, a evoluir. Então, essa música, Gil estava muito inspirado. Diz ele que essa música surgiu, ele ia se encontrar com Caetano, eles iam fazer uma música que Roberto Carlos tinha pedido. E saiu essa. Quando eles mostraram para Roberto Carlos achou muito rebelde. E ele fez outra, né? Roberto Carlos fez outra. Então, se eu quiser falar com Deus, e apesar de um mau tamanho, eu preciso alegrar meu coração. Porque se eu ficar para baixo, se eu não estou conseguindo sair dessa depressão, dessa tristeza tamanha, e o pior que a gente aprende com a doutrina pela lei de sintonia, que se eu estiver nesse estado moral, outros irmãos, às vezes desencarnados, no mesmo padrão de vibração, de sintonia, ficarão ao meu lado. A gente vai ficar curtindo a sofrência, curtindo a dor. Então, eu preciso me libertar, eu preciso me levantar. Se eu não estou conseguindo, pedir ajuda terapêutica, espiritual, profissional, psiquiátrica. Aceitar às vezes ajuda, porque às vezes eu não aceito ajuda, porque eu não reconheço que eu estou doente e os outros estão dizendo. Mas eu, na minha teimosia, não admito, não aceito, não dou o braço a torcer, não baixo a guarda, e aí vai aumentando o meu sofrimento e às vezes piorando também do meu entorno, porque eu não estou só, eu estou sempre me relacionando com outras pessoas e as outras pessoas sofrem com o meu sofrimento. É tão interessante que a gente está em reuniões mediúnicas, irmãos que estão causando dor, perseguindo, a gente começa a conversar e ele vai se acalmando, e quando a gente fala de algum espírito que se aproxima dele, muitas vezes é uma mãe, uma avó, um pai, um filho, a esposa, o esposo, que muitas vezes já estava no seu entorno, mas não era percebido, não era visto, porque ele estava em outro padrão de raiva, de ódio. E às vezes aquelas pessoas orando por ele, mas ele não estava nessa sintonia para perceber. Quando a gente começa a trabalhar uma outra frequência, vibrando, doando energias, orando por ele, ele vai também melhorando a sua faixa de frequência de sintonia. O seu Wi-Fi vai ficando menos ruidoso. O sinal de rede fica melhor. E aí ele percebe. Os outros conectam na mesma rede que ele está. Então, se eu quiser falar com Deus, esse é o que eu acho mais bonito, porque já é a culminância, a gente está indo para o fim, é a culminância de todos os anteriores. Eu tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Porque
depois de todas essas experiências ditas, eu vou começando a trabalhar numa outra frequência mais leve, em paz, em harmonia interior com o outro. Quem está bem não quer guerra com ninguém, né? Diz a música. Então, eu vou estar num estado emocional, energético, vibracional, que eu vou estar mais elevado, a minha frequência vai estar mais alta ao invés de estar mais baixa. Eu vou ser um 5G, 6G, ao invés de ser um 3G. A gente às vezes precisa fazer analogias com as coisas do cotidiano para entender. Então é interessante porque se eu quiser falar com Deus, eu tenho que subir sem cordas para segurar. Porque muitas vezes eu quero que a espiritualidade superior desça ao meu padrão. Eles descem, mas eu não entro em conexão com eles, eu não entro em comunhão com eles porque eu estou noutra vibe, eu estou noutra frequência. É tão interessante isso. Tem uma passagem que eu acho muito esclarecedora de André Luiz, no livro Nosso Lar, na primeira obra, onde ele passou, segundo relatos dele, por 8 anos em uma região umbralina muito difícil, de muita dificuldade, de muita dor, sofrimento. Ele sofreu o pão que o diabo amassou. E aí ele era ateu, não tinha tido uma existência encarnada na terra muito boa. Ele achava até que era boa, porque ele tinha dinheiro, ele farreava, fazia outras coisas não agradáveis. Eu ia usar um termo aqui, mas não vou usar não. E quando ele vai, até porque vai ficar gravado, né? Quando ele se encontra naquela região, ele sofre muito, atormentam ele, espizinham, dizem que ele é um suicida, uma série de coisas. E aí há um momento nessa experiência dele que ele clama por ajuda. Ele diz, deve ter alguma coisa superior, um ser supremo, me ajudem. Quando ele faz esse clamor, a ajuda está imediata, ele já se vê lá em Nosso Lar para receber tratamento. E aí agora eu vou pular um pouco, e já tratado, tido alta espiritual, já começando a estagiar e trabalhar e a estudar, ele recebe a visita de sua mãe, um espírito muito superior, como descrito no livro. E claro, ainda imperfeito que ele era, um bom filho faz da chantagem sentimental. Mãe, a senhora, um espírito tão iluminado, eu estou vendo que me disseram que a senhora é tão superior, me deixou ficar sofrendo naquele lugar. A senhora é muito desnaturada. A senhora, não vou dizer que a senhora não presta não, mas podia ter feito algo por mim, né? Quem nunca fez isso com mãe e pai, né? Essa chantagem sentimental. Aí ela, com muita serenidade e tranquilidade, diz assim, meu filho, eu nunca te abandonei. Diuturnamente, haviam 2 espíritos ao teu redor, pronto para te ajudar. Mas você precisava querer. Diuturnamente significa 24/7. Pedido dela. Só que ele não estava pronto ainda. E no momento em que ele pede, a espiritualidade está ali para acolhê-lo. Ele entra naquela sintonia de clamor, de pedir, de se humilhar, sei lá o que for. Então é interessante porque muitas vezes é assim que acontece. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que dizer a Deus, calma que não é abreviar a vida é muito valiosa. Mas eu preciso muitas vezes dizer a Deus para as coisas, tudo que a gente já falou, que estão me prendendo, que está me angustiando, me amargurando, ou que eu estou causando mal a alguém. Eu tenho que entender, como diz lá na introdução de O Livro dos Espíritos, que a vida do Espírito é a vida principal, é a vida primordial, é a vida primeira. E que a vida na matéria é secundária. Poderia nem existir, mas a gente precisa para aprender.
ela é secundária, tanto é que do pó a gente veio e do pó a gente retornará, mas o espírito é imortal. Então eu preciso aprender a dizer adeus, eu preciso compreender o ciclo da vida, às vezes eu preciso deixar até o outro partir. Porque às vezes eu sou tão apegado à vida que eu estou vendo o outro sofrer e choro ou prendo aquele espírito para não partir. E às vezes eu desconheço que algumas pessoas em estados de limitação, já física, que o corpo é uma prisão e que quando aquele espírito se libertar daquele corpo, ele pode se relacionar comigo, em sonho, estar próximo, em proteger. O que importa é o afeto, o amor. Então eu preciso aprender a dizer adeus, a deixar o outro partir. Porque às vezes eu estou, me desculpem falar, prendendo o outro que já se foi. Endeusando o quarto com seus objetos, chamando para que volte, que não aceite, ou sofrendo. E se esse espírito não estiver adormecido, ele também sofrerá com a minha dor. Claro que o luto é natural, não tem nenhum problema. Mas eu preciso entender os ciclos da vida. E a partida faz parte do ciclo. E por último, se eu quiser falar com Deus, eu preciso dar as costas e caminhar decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Porque às vezes eu acho que a matéria é tão importante, como fez Alexandre o Grande, quando ele pede, faz 3 pedidos, muito rico, mas faz 3 pedidos para mostrar a efemeridade da matéria. Eu gostaria que meu caixão fosse levado por médicos, para mostrar que nem eles têm o dom da vida. Pode deixar o outro viver se chegou a hora. Eu gostaria também de deixar as minhas mãos fora do caixão sem nada, para mostrar que eu vim de mãos vazias quando nasci, estou retornando de mãos vazias. E também que todos os meus bens fossem jogados fora, eu não preciso levar no meu caixão, ou ser colocado no meu sarcófago, né, como era do Egito, ou na minha tumba. Por quê? E aí a gente vê às vezes na literatura pessoas ainda muito apegadas ao dinheiro, à matéria, que sofrem por não encontrar ou às vezes passam por situações delicadas, constrangedoras, vendo dinheiro onde não tem, às vezes em lama. A literatura de André Luiz mostra pessoas pegando em lama e mostrando, ai, quanto dinheiro, quanta riqueza, e quem estava próximo, vendo a pobreza daqueles irmãos. Então eu preciso dar as costas, eu não posso viver do passado. O passado, ele me reflete o presente, é verdade. Peter Drucker que tinha uma frase muito interessante, que ele dizia assim, que o problema das empresas grandes é que eles vivem no altar do passado. Então, às vezes, a gente fica querendo remexer o passado porque foi de glória e hoje eu não estou bem. Só que ele não está bem hoje porque eu estou lá, preso lá, eu não estou vivendo o presente para fazer novas conquistas. Então, eu preciso dar as costas e caminhar decidido, porque o que importa é a vida do Espírito. Enquanto eu estiver encarnado, que eu possa aproveitar, que eu possa conviver, que eu possa aprender, que eu possa me relacionar, que eu possa ir me libertando de amarras que só me trazem problemas no presente e às vezes no futuro. Pois ao findar, eu não vou levar nada, nada, nada do que eu pensava encontrar. A vida do Espírito é outra. E eu posso aproveitar nesse educandário chamado Casa Espírita, no caso da gente, Grupo Espírita Paulo e Estevão, aprender muito. É um educandário para a vida presente do Espírito, porque eu sou um Espírito, só estou coberto de carne, mas eu sou um Espírito. E daqui a pouco chegará a minha hora de partir e eu continuarei sendo Espírito. E a minha vida no mundo espiritual será consequência do que eu estou vivendo hoje, será um contínuo. Então, meus irmãos, que nós possamos, nesse simulador que hoje fizemos com essa música, lembrar dela. Fica o convite para que possamos praticar enquanto está bom,
para que quando as coisas venham alguma adversidade, a gente possa estar mais preparado, mais fortalecido. É isso que eu desejo. Muita paz, muita luz.